E o que explica o autismo? Hoje a gente tem evidências muito grandes para demonstrar que o autismo é genético, ambiental e poligênico, tão qual o TDAH, né? Hoje a gente fala que mais de 97, 99% do autismo é genético, também tem uma alta taxa de hereditariedade e que existem fatores ambientais que explicam o autismo. Por exemplo, idade paterna avançada é um dos fatores de risco para o autismo. Uso de álcool e drogas na gestação. Uso de um anticonvulsivante chamado ácido valproico ou valproato de sódio, né? O ácido valproico, ele causa autismo. Aí é um fator de risco conhecido, ambiental. Parto prematuro, baixo peso ao nascer estão sendo estudados para que você tenha ou não autismo, tá certo? Mas esses são os fatores ambientais conhecidos para que o indivíduo tenha transtorno do espectro autista. E ele é poligênico, existem vários genes também influenciam. E hoje a maior teoria e modelo que explica é um modelo chamado modelo de copos, tá? Presta atenção. Imagina que todo mundo tem um copo que pode encher ou não com alterações genéticas. Alterações genéticas que fazem com que o indivíduo tenha mutações nos genes. E significa que uma mutação genética vai desorganizar uma proteína. Lembra que a gente discutiu isso, tá? Então você tem fatores de risco genético de alterações fracas, ou seja, essas alterações que acontecem não influenciam diretamente na proteína, na proteína final, certo? Fatores de risco forte, né? Que se tiver uma alteração genética nesse gene específico, vai ter uma proteína com certeza desregulada. E os fatores de risco ambientais, que são os fatores da próprio desenvolvimento ambiental. Uma pessoa sem autismo teve alterações, por exemplo, aqui, fracas, né? Fatores ambientais, não encheu o limite de cargas genéticas que nós podemos ter, o copo dessa pessoa, certo? Não enchendo o limite, todo mundo vai ter mutação genética, todo mundo, essas mutações acontecem até mesmo na concepção embrionária. Minha filha, que eu citei, que está na barriga da minha mãe, na barriga da minha esposa, tá tendo as mutaçõezinhas genéticas que são delas. Então pode acontecer sim de um pai sem autismo, uma mãe sem autismo, ter um filho autista, tá? E aí, o que acontece? Você pode pegar uma pessoa que vai ter o copo ali que teve agora, ó uma mutação forte. Lembra que eu falei que mutações, fatores de risco forte, causam proteínas desreguladas. Isso significa dizer que ela tem um peso muito maior. Um peso maior faz com que o copo encha. Se encher esse limite, o limiar para ter autismo foi atingido e a pessoa nasce com autismo. Por que isso é muito bem explicado e tem que ser explicado? Porque a gente tem uma interpretação muito boa dos modelos de copos de uma geneticista parceira maravilhosa chamada doutora Graciela Pignatari. Ela fez a primeira interpretação desse artigo e ela baseou uma discussão muito legal para dizer o seguinte, para exemplificar essa questão dos modelos de copos, tá? Que é, imagina a seguinte situação, pai sem autismo, mãe sem autismo, certo? O pai tem ali fatores de risco fracos no seu material genético, fatores de risco ambientais. Essa mãe tem aqui, ó, uma alteração forte. Fatores de risco ambientais, mas nenhum dos dois tem autismo porque atingiu o limiar. Eles vão ter a primeira cruza, né? Primeiro bebê. E olha esse bebê aqui. Puxou uma alteração genética da mãe, fator de risco forte. Puxou do pai, ó, puxou outra da mãe aqui e ele teve os fatores de risco fraco dele mesmo. Fatores ambientais também dele mesmo. Atingiu o limiar do copo, o que ele nasceu? Nasceu com autismo. Porque atingiu o limiar, ele puxou fatores genéticos importantes que atingiram o limiar das suas cargas, fazendo com que ele tenha autismo. Você vai ter ali pessoas. A segunda filha que esse casal teve, né? Teve outra prenhez, teve outro filho. O filho só puxou aqui, ó, na sua divisão genética, um fator de risco genético fraco da mãe. Teve autismo? Não, que não atingiu o limiar de autismo, certo? Então ele vai ter um irmão sem autismo. Agora, olha esse terceiro filho. O casal aqui é sem televisão em casa, vai fazer muito filho. Presta muita atenção. Essa pessoa aqui, ó, esse terceiro filho, puxou um gene de risco da mãe, teve seu gene fator de risco fraco e os seus genes ambientais. Não encheu o copo. Mesmo ele puxando um gene, né? Fator de risco forte. Não encheu o copo.
Mas olha esse menino, esse quarto filho aqui, o casal com 4 filhos. Encheu o copo, porque além dele puxar um gene, esse gene se modificou na própria fase embrionária, fazendo um outro tipo de alteração genética que só tem nesse menino, dessa família, mas é uma alteração genética, fator de risco forte. Enche o copo com muita facilidade. Ele nasceu com autismo. Então, nesse exemplo, você tem ali crianças, a criança 1 e a criança 4 com autismo. A criança 2 e a criança 3 sem autismo. Agora vem a grande pergunta: quantos de vocês já se depararam por pais que têm muitos filhos na clínica, que um tem autismo, aí você começa a observar o outro lá na recepção. O outro não para quieto. O pai fala que o colégio tá chamando porque o menino tem desatenção. São irmãos, puxou o gene. Presta atenção nessa menina aqui, ó. Ela tem um fator de risco forte aqui, uma alteração genética forte. Vamos supor que essa alteração ela altere a funcionalidade do neurônio. Ela não tem autismo, mas essa alteração pode impactar diretamente no circuito cerebral dela. E o que é muito comum a gente pegar na clínica? Os irmãos com autismo, aí a outra filha que tá lá na recepção, tio Igor, ela tá investigando, sabe o que agora? TDAH. Quando a gente fala dos pais que não têm autismo, é muito comum a mãe ou o pai buscar o diagnóstico de outras coisas na fase da vida adulta. Essa mãe também tem aqui um gene A, que pode influenciar nessa questão que eu falei da funcionalidade neuronal. E isso vai fazer com que ela potencialmente também busque ali, quem sabe, um diagnóstico de TDAH. Quantos de vocês já se depararam por isso e isso pode acontecer? Né? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. E aí, um ponto para poder discutir é essa questão. Muitas pessoas falam ainda hoje, ok, a prevalência de autismo ainda é muito maior em meninos do que em meninas. Associava-se que a menina tinha um guarda-chuva maior, ou seja, a menina ela era mais protegida das alterações genéticas. É como se a menina tivesse um copo maior, ela pudesse acumular mais cargas para poder desenvolver autismo, mais cargas genéticas, ou seja, alterações e mutações genéticas. Né? Diferente do menino, que com poucas alterações ele já enchia o copo, o limiar para ter autismo, e tinha autismo. Isso é muito discutido hoje, tá? Será que de fato mulheres têm menor ou mulheres são subdiagnosticadas? Existe uma grande vertente de pesquisas que fala que mulheres são subdiagnosticadas por causa dos mecanismos e critérios diagnósticos que nós discutimos. Muitas vezes você vê meninas com autismo que sabem se comunicar, mas ela é mais calada, ela tem dificuldade na interação social. Isso se reverbera com outros tipos de sintomas. Fiquem atentos a isso, tá?